Bem-vindo a mais um Trabalho em Revista, programa produzido pelo TRT de Mato Grosso e que trata aqui de assuntos do seu interesse. E foi publicada esta semana a lista com as 100 instituições públicas e privadas que mais possuem processos em tramitação na Justiça do Trabalho em Mato Grosso. O porquê dessa publicação e onde a lista pode ser acessada, a gente fica sabendo agora com o juiz do trabalho, Luiz Aparecido Torres. Doutor Luiz, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Essa lista foi pensada, elaborada, com que objetivo, doutor? E quem pensou? Foi o próprio TRT? Não, essa é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça que pretende dar a maior divulgação possível dos maiores devedores com o objetivo de estimulá-los a conciliar, a diminuir a litigiosidade dentro da própria empresa, a litigiosidade processual, a litigiosidade judicial, com a ideia de mostrar à sociedade quem são os maiores litigantes e também estimulá-los à conciliação, que é a meta hoje não só do CNJ, mas nós já estamos há muito tempo com essa cultura aqui implantada no TRT de conciliar o maior número possível de processos. Doutor, e todos os tribunais, então, vão fazer a publicação dessas listas? Todos os tribunais, não só trabalhistas? Todos os tribunais, isso decorre de uma resolução do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo, como eu disse, de demonstrar, mapear os maiores litigantes do país, tanto das empresas públicas, privadas, para que a gente tenha um mapeamento desse maior número de litígios e que a gente consiga, com isso, estimular os devedores a perceber que a conciliação é o melhor caminho para se resolver processo e não litígio. Doutor, dentro dessas estratégias, dessas metas que o CNJ, que o Judiciário tem se imposto ao longo desses últimos 3 anos, a gente percebe que há ações voltadas para processos novos, processos que estão sendo ajuizados, e também para processos antigos. Antes da gente falar sobre a questão dos novos que estão sendo ajuizados, com relação aos processos antigos, a meta 3 para esse ano, que tem que ser cumprida agora até dezembro, prevê que haja uma redução em 10% do acervo dos processos na fase de execução. O próprio CNJ já disse que essa é a meta mais ousada. Como resolver a execução, doutor? O calcanhar de Aquiles de toda a justiça sempre foi a execução, principalmente na Justiça do Trabalho, onde a entrega da prestação jurisdicional é muito rápida, de uma maneira geral, é claro, muito rápida na fase de cognição, na fase inicial, em que há o julgamento do processo, e na fase de aparelhamento mesmo da execução, na fase de buscar patrimônio, liquidar aquele crédito que foi reconhecido por sentença, sempre há problema, porque o devedor se insurge, realmente é onde a gente encontra o maior problema. A meta, ela tem o seguinte parâmetro: pegar os processos que no final do dia 31 de dezembro do ano passado, contar os processos que estavam em execução e terminar o ano de 2010 com 10% a menos de processo. O nosso tribunal, mais uma vez, como já tem posição de vanguarda em quase todas as metas do CNJ, está em fase avançada de cumprimento dessa meta. Nós cumpriremos a meta, não temos dúvida nenhuma disso. Estamos focando para que até o mês de outubro, no mais tardar novembro, estaremos com a meta cumprida, resolvendo mais de 10%, inclusive. Nós pretendemos atingir um número maior do que o estipulado pelo CNJ da meta de execução. Mas isso implica dizer que nós estamos abertos ainda assim para aqueles que queiram, que tenham processos em execução, que procurem. O tribunal tem um núcleo de conciliação que atua permanentemente procurando resolver esses processos, à disposição para esse trabalho. As varas do trabalho também sempre têm alternativas para resolver a execução, e nós estamos à disposição para que a sociedade nos procure para resolver esses processos. Doutor, ainda com relação à execução e essa lista dos 100 maiores devedores, a gente sempre ouve a reclamação de que o judiciário é lento, e o judiciário responde dizendo que o problema é a legislação, que prevê muitos recursos e tal. Mas com relação à execução,
a lista dos maiores devedores de todo o país, do judiciário, que o CNJ inclusive vai publicar, tem muitos entes públicos. Como executar entes públicos? A legislação é um pouco madrasta quando diz respeito à execução do ente público, em razão do interesse público que tem o patrimônio público. O ente público é dotado de uma série de regalias, de uma série de prerrogativas, prazos elastecidos, a intimação tem que ser pessoal. Depois de formado o valor, o sistema de pagamento ou de precatórios, em que não se pode promover uma penhora lá no dinheiro público. Então, tudo isso acaba tornando o Estado alguém que, quando está litigando, há uma perspectiva muito maior de demora no processo. Apesar que aqui, no nosso TRT também, nós tivemos iniciativa de conciliação em precatórios, que resultou já na quitação de todos os precatórios do Estado de Mato Grosso. A Prefeitura de Cuiabá termina agora de pagar, agora em dezembro. A cidade de Várzea Grande não deve precatórios ao TRT. E mais outras grandes cidades, como Rondonópolis, negociou o ano passado e terminando de pagar. Nós estamos concentrando os nossos esforços agora para reduzir o máximo possível o número de precatórios, e acredito que o nosso tribunal no país deve ser um dos que tem menos precatórios para cobrar. Doutor, com relação agora aos processos novos, aos que chegam ao judiciário, a meta 1 prevê que seja julgado durante o ano uma quantidade igual à de processos que chegam, né? E parte da parcela do estoque, do que já estava aqui. O objetivo, segundo o próprio CNJ, é que não haja um aumento dos processos em tramitação e de criar a cultura, né, no judiciário, nos magistrados, de entrada e saída, de fluxo de caixa, né, de entrada e saída. Então, se entra muito, tem que julgar muito durante aquele ano. Como é que está o trabalho para atingir essa meta aqui? É importante dizer que, após a Constituição de 88, nós tivemos um assoberbamento do número de processos. Cresceu assustadoramente o número de processos. E o Judiciário tem buscado soluções criativas de conciliação, Semana Nacional de Conciliação, instituição de núcleos, como é o caso do TRT da 23ª Região, com o objetivo de dar vazão a esse número de processos. Nós estamos perseguindo alcançar a meta e estipulamos algumas medidas que já estão sendo tomadas, que é adiantamento de pauta, processos estão sendo adiantados com o objetivo de conciliar os processos, aqueles que não são conciliados já para instrução rápida, antes de dezembro, com julgamento. As varas também estão envolvidas com compromisso com o tribunal, com a ideia de tentar atingir a meta. Vários processos estão sendo julgados, outros tentando conciliar. Houve antecipação de algumas itinerantes, de várias itinerantes de Lucas do Rio Verde. Estaremos em Sinop também para tentar formular acordos de empresas que têm vários processos. Estaremos em Juína, em Mirassol do Oeste, em Tangará da Serra. São municípios que receberão a visita do juiz conciliador com a ideia de estimular o acordo e com a contribuição para o cumprimento da meta 1, que é terminar esses processos, julgar o número de processos que estão entrando em 2010. É importante que se diga que é uma meta difícil de se cumprir por um motivo. Nós temos processos que ainda são ajuizados em novembro, dezembro, que o trâmite processual ele demora um pouco mais até chegar a julgamento. Mas mesmo assim há um esforço no TRT da 23ª Região concentrado, tanto dos juízes das varas como da atual administração, que designou um magistrado para isso, para cumprir, para contribuir para cumprir essa meta, trabalhando permanentemente nesse sentido. Existe uma comissão formada para tentar estabelecer esse cumprimento. Então há um esforço bem concentrado aqui para que se cumpra essa meta. Doutor, com relação a esse prazo final, os últimos meses do ano, que podem levar essas metas, vem se caminhando, o tribunal vem caminhando
com bons números de cumprimento de meta e pode ser que no finalzinho do ano um número grande de ações, né, uma grande empresa entra em processo de falência, enfim, tem dificuldades e há um grande número. Nesse sentido, o tribunal está estabelecendo algum tipo de parceria com a OAB? Me parece que há um contato com a OAB no sentido de que as ações que estejam já mais próximas, que sejam ajuizadas o mais rápido possível para que ela dê tempo de ser julgada ou conciliada até o final do ano, para que a gente possa não chegar ao final do ano, ter uma surpresa, estando com a meta praticamente cumprida ou com a meta próxima de ser cumprida, e chegar ao final do ano ter uma explosão de ações ajuizadas e aí a gente ficar frustrado uma meta, um trabalho tão bem feito tem sido feito pelo TRT, frustrar por conta de assoberbamento de número de ações. Então, por isso, nós estamos em contato com a OAB, mas nós acreditamos que o esforço que está sendo feito com as antecipações de pauta, nos dará a condição de cumprir essa meta. Esse é o nosso objetivo. Doutor, com relação ainda à OAB, um advogado que esteja nos assistindo e que tem um grande número de ação para ser ajuizada, ele pode fazer pautas especiais no núcleo de conciliação, por exemplo? Mas isso o senhor responde daqui a pouco, a gente vai para um breve intervalo, não sai daí, a gente volta com essa resposta. O TRT de Mato Grosso reconhece que ser bem atendido é um direito de todo cidadão. Por isso, a Central de Atendimento ao Jurisdicionado e a Ouvidoria estão à disposição para informar e orientar o público em geral, que poderá também fazer reclamações, elogios ou sugestões. Venha, participe! Teremos o maior prazer em recebê-los. Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A Justiça Cidadã. Você está assistindo o Trabalho em Revista, que hoje trata das ações que vêm sendo realizadas pela Justiça Trabalhista em Mato Grosso para cumprir as metas do Judiciário para 2010. Doutor Luiz Aparecido Torres é o nosso convidado. Doutor, a senhora ia nos responder antes do intervalo. Um advogado que esteja nos assistindo está preparando uma série de ações a serem ajuizadas relativas a uma empresa específica, uma ou duas empresas. Ele pode tentar adiantar essas audiências, tentar fazer uma audiência única? Como ele deve proceder? Ele pode procurar o núcleo de conciliação, pode procurar... Que fica aqui em Cuiabá. Aqui em Cuiabá, no próprio prédio das varas aqui do TRT, que nós daremos encaminhamento para que seja feita uma pauta especial com o objetivo, primeiro, de conciliar e, segundo, se não conciliar, antecipar essa pauta para permitir que esse processo seja julgado até o mês de dezembro e que não venha a desfalcar o objetivo, que é de cumprir a meta do CNJ. Então, quem tiver várias ações de uma mesma empresa, e não precisa ser ainda a ajuizar, mesmo que já estiverem ajuizadas e for de uma empresa só, o advogado, o procurador pode nos procurar, que nós estaremos à disposição para antecipar essa pauta e tentar a conciliação, e se não a conciliação, preparar o processo para eventual julgamento antes de dezembro. Doutor, e com relação ao interior, aos municípios do interior do estado, queria que o senhor falasse um pouquinho mais, explicasse quanto a essas pautas extraordinárias. Que varas deverão ter essas pautas extraordinárias e os advogados que tenham interesse em participar desse esforço, ter seu processo pautado para essas audiências, o que ele deve fazer? Nós estaremos na próxima semana já na cidade de Lucas do Rio Verde e depois também em Sorriso, antecipando uma pauta que estava até dezembro já de audiências, com o objetivo primordial de conciliar. A ideia primitiva é conciliar. Nós recebemos da vara relação de telefones de advogados, estamos contactando aos poucos os advogados, já com esse objetivo de convidá-los à conciliação, iniciar já um trabalho de tratativa de conciliação
E qualquer advogado que tiver ação inicial pode procurar qualquer vara, que o esforço não é só do núcleo de conciliação, o esforço é de todo o tribunal. Nós iremos depois também a Sinop, passaremos pela cidade de Tangará da Serra, Mirassol do Oeste, Jaciara. São pautas que já estão definidas e os procuradores estão sendo contactados paulatinamente, com o objetivo de já estimular o acordo. Se não der o acordo, nós iniciarmos o procedimento para que seja julgado. Mas o objetivo primordial é o acordo. Então eu conclamo a OAB, que sempre foi parceira nos projetos de conciliação aqui do nosso TRT, sempre que foi convocada, a OAB participou decisivamente, sempre participa decisivamente no alcance dos resultados, para que possa nos ajudar, porque se a gente cumprir as metas, quem sai beneficiado é o próprio jurisdicionado. Eu tenho certeza que a OAB também tem a mesma preocupação que o TRT em permitir que o jurisdicionado seja satisfeito com a entrega da prestação jurisdicional, com o trabalho do seu procurador, com a justiça sendo feita da forma que deve ser feita. Doutor, esses esforços de conciliação, essas pautas extras, elas substituem a semana de conciliação, aquela tradicional já no fim do ano? Não, nós estamos estudando qual será a medida para a semana de conciliação. Já estamos trabalhando algumas ideias, ainda não tem nenhuma que maturou ainda suficientemente para poder ser divulgada, mas já temos algumas ideias para a semana de conciliação e provavelmente estaremos divulgando essa semana de conciliação. Mais tardar daqui 15 dias estaremos divulgando, iniciando os trabalhos para essa semana de conciliação, que é um outro esforço concentrado também para solucionar processos em execução e processos de iniciais. Doutor, ainda com relação às metas, a meta 2 para esse ano prevê que no caso dos processos trabalhistas da Justiça do Trabalho, sejam julgados todos os casos distribuídos até dezembro de 2007. Falta muito para o Tribunal de Mato Grosso, Tribunal do Trabalho, atingir essa meta? É importante dizer que no ano passado a meta era cumprir até dezembro de 2005 e o tribunal cumpriu bem antecipadamente essa meta. E o nosso tribunal só tem um processo nessas condições, que foi ajuizado até dezembro de 2007, que está recebendo julgamento agora essa semana, e nós cumpriremos a meta também mais uma vez. Em setembro já, então. Com bastante antecedência. Estaremos cumprindo com muita antecedência essa meta, e isso nos dá uma alegria muito grande por saber que o nosso tribunal não tem processos com muitos anos de vida e esperando julgamento. Doutor, queria que o senhor explicasse um pouquinho, dentro desses esforços todos, o tribunal implantou uma ferramenta chamada processômetro. O que é isso? Como ter acesso? O processômetro está lá na página do tribunal e está gravado como processômetro mesmo. Basta clicar em cima do processômetro, escolher a unidade da jurisdição que a pessoa quer consultar. Quer dizer, que vara que ela quer consultar. E que informação traz esse processômetro? Traz o número de processos ajuizados e o número de processos julgados até aquele momento. O processômetro, ele, na verdade, permite que a sociedade acompanhe permanentemente o trabalho das varas no que diz respeito ao número de processos ajuizados e o número de processos julgados. Não só das varas, mas também do tribunal. Os números estão disponibilizados, facilitando com que as pessoas acompanhem permanentemente como está sendo feito o trabalho da Justiça do Trabalho. Doutor, o senhor falou que os dados estão lá, mas os dados são fáceis de ver ou é um emaranhado que é difícil visualizar o resultado? Muito fácil, ele é autoexplicativo. O processômetro é um relógio onde ele aponta o percentual de processos e logo acima nós temos o número de processos distribuídos, número de processos julgados e a unidade da jurisdição. Vara, vamos citar como exemplo, 9ª Vara de Cuiabá, número de processos ajuizados até então, número de processos julgados, e aí nós incluímos julgados, conciliados, resolvidos através da conciliação, mas é muito fácil, uma ferramenta de fácil acesso, não tem segredo, é só ir lá no link processômetro e nós teremos qualquer informação a respeito do número de processos. Na página do TRT. Na página do TRT.
que é www.trt23.jus.br. Dr. Luiz Aparecido Torres, juiz do trabalho da Justiça do Trabalho de Mato Grosso, muito obrigada pela sua participação, por todas essas informações. E chegamos ao fim de mais um Trabalho em Revista. Mas você, querendo rever esta ou qualquer das outras mais de 100 entrevistas que já fizemos, é só entrar no site do tribunal, esse que o doutor acabou de falar, trt23.jus.br, e clicar no banner Vídeos. E você também pode participar ajudando a gente a fazer esse programa. Envie o seu e-mail com a sua sugestão para o endereço que está aí no seu vídeo. Obrigada e até o próximo programa.